O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho do Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus chamou os que ele quis. Eles foram até ele. A escolha de Jesus é presidida pela sua liberdade, pela sua soberania. Não tem nenhuma exigência, nenhuma obrigação exterior. Ele chamou os que ele quis, e estes foram até ele. A iniciativa da eleição e do chamado vem do próprio Jesus. Por isso, o Senhor fez esta escolha do modo livre, fora dos critérios e dos padrões humanos. E assim, ele confiou a missão aos seus escolhidos. 2 missões. A primeira é de estar com ele, estar com Jesus, formar uma comunidade junto com Jesus. E a segunda missão é enviar os discípulos para anunciar o Evangelho. Essas 2 missões estão intimamente ligadas. O discípulo que fez a experiência de proximidade com o Senhor Jesus, o discípulo que aprendeu do seu mestre, o Senhor Jesus, aquele que está ligado ao Senhor, tem a força de sair para anunciar o Evangelho. Por isso, a missão de formar uma comunidade ao redor de Jesus é uma missão primordial para que nós aprendamos do nosso Mestre e aquilo que nós recebemos dele, que sejamos capazes de partilhar isto com os nossos irmãos e irmãs. Esses discípulos escolhidos hoje pelo Senhor Jesus constituem o alicerce do novo povo de Deus. Esse novo povo de Deus é a Santa Igreja. Hoje, Deus nos designa para que nós possamos dar continuidade a esta missão de discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. A iniciativa é dele e nós devemos responder com a nossa disponibilidade, como diz o Evangelho de hoje, e eles foram até ele. Eles se tornaram disponíveis para responder
a esse chamado do Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje, Jesus está nos chamando. Jesus está querendo que nós sejamos associados à sua missão, que nós formemos uma comunidade ao redor do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada sobre o elenco dos discípulos escolhidos por Jesus. Aqueles que ele chamou, por alguns ele mudou o nome. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago e João, filho de Zebedeu, a quem deu o nome de Boanerges, filhos do trovão. Como para dizer que, quando Jesus nos chama, ele nos cria uma nova identidade. Ele nos dá uma nova força. Por quê? Porque não possamos voltar-nos sobre nós mesmos, mas fixar nossa atenção sobre o Senhor Jesus. Apesar das limitações desses homens escolhidos por Jesus Cristo, ele confia neles. Nós também devemos ter certeza de que Jesus confia em nós. Pelo sacramento do batismo, quando ele nos associou às suas funções, ele quis que nós sejamos participantes da sua missão. Portanto, o que nós devemos levar adiante não são as nossas fraquezas, mas a confiança que Jesus depositou em cada um de nós. Portanto, não tenhamos medo. Sejamos confiantes naquele que nos chamou, porque ele é fiel. De todo o elenco que ele escolheu, percebemos que são pessoas fracas, frágeis. Simão irá negar o Senhor. Judas irá trair o Senhor. Os outros discípulos irão abandonar o Senhor na hora da paixão, para dizer que Jesus escolhe pessoas fracas. Mas essa escolha de Jesus não é algo fatal. Ele é omnisciente, ele sabe tudo. Ele quer fazer das fragilidades humanas uma força para colaborar à missão evangelizadora da igreja. Nós hoje, meus irmãos, minhas irmãs, somos convidados a refixar nossa atenção sobre o Senhor Jesus, porque a iniciativa é dele, é ele que vai nos capacitar, é ele que vai nos tornar dignos da missão que ele nos confia. Ele nos diz: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, fui eu que vos designei para irdes e produzir os frutos. Portanto, nós escolhidos do Senhor Jesus Cristo, hoje devemos dar continuidade a esta missão que Jesus nos confia. Não vamos colocar a nossa vontade na frente. Não me sinto bem nesta comunidade. Não me sinto bem naquela paróquia. Não me sinto bem naquela família. Não é questão de se sentir bem ou não se sentir bem. É questão, em primeiro lugar, de se tornar disponível. É questão de fazer a vontade de Jesus. Se nós passarmos a nossa vontade em primeiro lugar, aí vamos responder ao chamado de Jesus segundo os nossos critérios e não segundo a vontade de Jesus. Hoje nós devemos então dizer a Jesus
Que seja feita em mim, Senhor, a tua vontade, que tu me capacites para que seja capaz de cumprir a tua missão. E assim nós teremos todo o nosso olhar voltado sobre o Senhor Jesus Cristo, e das nossas fraquezas Ele vai fazer uma grande força para transformar a nossa sociedade hoje. Nós, cristãos e cristãs, devemos ser esta presença de Jesus ao lado dos nossos irmãos e irmãs, para que a alegria do Evangelho chegue aos nossos irmãos que andam tristes, que necessitam este anúncio do Evangelho. Vamos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, ela que soube responder à vontade de Deus, que ela nos ensine também a fazer desta vontade do Senhor o nosso critério primordial para viver a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.